Boa noite, meus queridos. É um prazer estar mais um domingo aqui com vocês para desfrutarmos do privilégio da Palavra de Deus, de ouvirmos a Palavra de Deus, de sermos tratados pela Palavra de Deus. Eu quero falar de um projeto que nós vamos iniciar, estamos iniciando, nesse final de semana. Atualmente a minha esposa está desenvolvendo um projeto com as crianças, com material postado pela Igreja Batista Redenção de São Paulo, pastor Marcos Granconato. Agradeço a ele pelo privilégio de utilizar o material deles, um material muito bem produzido. O alvo são as crianças de 3 a 7 anos, as pequenas, e as maiores de 8 a 12 anos. Eles assistem às aulas e durante a semana a minha esposa vai colocando perguntas para eles e eles vão interagindo com as respostas todos os dias. E tem sido muito bom ver as nossas crianças. Eu gostaria de ver mais crianças, ainda estou vendo um número muito reduzido. Pais, a responsabilidade é de vocês, porque eles não sabem ir na internet, pegar o material e assistir. Então cabe a vocês nos ajudar nesse momento. Então as crianças assistem, elas interagem. É muito bom ver isso, ver eles envolvidos com a Palavra de Deus. E nós estávamos preocupados, estávamos orando a Deus para que Ele nos dirigisse para algo a fazermos com os adolescentes, com os jovens e com os adultos da nossa igreja. Quando surgiu a ideia de fazermos um projeto com a nossa igreja, e já iniciamos nesse final de semana, o que é o projeto, eu quero comentar com vocês aqui, e incentivar vocês, todos da igreja, a participarem. E se você não é da nossa igreja, nós vamos colocar o link abaixo aí, e você vai ter na descrição, e você poderá entrar e acompanhar também. Nós vamos assistir à exposição do livro A Treliça e a Videira, em estudos postados no Zap do pastor Leandro Peixoto, da 2ª Igreja Batista de Goiânia. O pastor Leandro Peixoto tem uma postura para dar os estudos muito boa, uma didática excelente. Eu tenho louvado a Deus pela vida dele. Tenho visto outros estudos, acompanhei com a minha esposa, fizemos um outro projeto nessa quarentena que foi muito bom, e agora estamos entrando junto com a igreja nesse projeto, da Treliça e a Videira. Esse livro, eu tenho ele, já li, risquei o livro todo. Eu sou ao contrário de algumas pessoas que não gostam de riscar. Eu gosto e risco, achei excelente para a igreja saber qual é o seu papel. A treliça e a videira é uma mentalidade de discipulado que muda tudo. Veja na nossa descrição depois e acompanhe. O pessoal da nossa igreja, nós já estamos divulgando já desde o final de semana, desde a sexta-feira, mas você que está nos ouvindo hoje, vendo o programa hoje, ou que talvez não tenha ido lá no Zap da igreja, você pode ver na descrição abaixo, as informações sobre esse livro tão importante. Nós vamos fazer esse projeto juntos, creio que vai dar muito crescimento para todos, e na caminhada da igreja eu creio que isso vai ajudar muito a participarmos desses estudos. Serão 12 estudos, um em cada semana, nós faremos como se fosse a nossa escola bíblica. Algumas pessoas têm nos questionado, como fica a escola bíblica? Nós estávamos fazendo panorama bíblico em 16 aulas, estávamos na 4ª aula, então não quero dar continuidade assim à distância. Eu prefiro o panorama bíblico fazer com aulas presenciais para ter uma maior interação. Então, nós vamos ver um dia para um contato depois com todos por uma das plataformas existentes no momento. Tem boas plataformas aí, e nós vamos fazer contato, marcar horário, ajustar tudo para interagirmos sobre o assunto abordado. Então ele vai dar uma aula e vocês vão assistir. Na semana que vem nós já vamos falar sobre a aula 1. Nesse início de semana agora eu vou ver, talvez terça, não sei ainda, ou na quarta-feira, eu vou ver direitinho um dia para nós entrarmos nessa plataforma e interagirmos. Ok? Vamos orar e dar sequência à exposição da Palavra de Deus nessa noite. Ok? Querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos em Teu nome. Pai, apesar de toda essa quarentena, apesar de toda a dificuldade para momentos presenciais,
mas nós estamos aqui, ó Deus, agradecidos pelo privilégio que temos de, através do YouTube, postando uma pregação e cultuando ao Senhor, todos juntos. Estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, e nós Te louvamos por esse privilégio que o Senhor nos dá. Me dê clareza na exposição da Tua palavra, e aos meus queridos, ó Deus, dê facilidade para compreenderem a exposição do livro da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Creio que tem sido uma bênção para as nossas vidas e vai continuar, e creio que ficando depois no YouTube, pessoas para frente ouvirão, terão a imagem também e se lembrarão desse período tão difícil que temos passado. E para nós é um privilégio saber que os dias são difíceis, mas não estamos sós. O Senhor está conosco, o Senhor está nos amparando, nos ajudando, nos fortalecendo. E nós Te louvamos pelo privilégio da Tua presença, do Teu cuidado, e estamos aqui, Pai, agora, agradecidos por tudo que tem acontecido até aqui, pelo que temos aprendido, e nos desperte, ó Deus, para estarmos sempre atentos ao que o Senhor tem a nos ensinar. Creio que esse tempo o Senhor permitiu para que estivéssemos vivendo dias difíceis, dias de adversidade, mas que a Tua presença nos aquieta, a Tua presença alegra os nossos corações, e saber que o Senhor está no controle do universo, de todas as coisas, isso nos anima, nos encoraja. E eu Te agradeço, ó Deus, por esse tempo, pelas pessoas que estão nos assistindo aqui na região de Barreiras, da Bahia, em outros estados, muitos irmãos do estado de São Paulo, também irmãos do estado do Rio de Janeiro, de outros estados e até de fora do país. Nós Te agradecemos, porque a Tua palavra está alcançando corações, porque a Tua palavra está restaurando corações, e nós Te louvamos por esse privilégio, em nome do Teu Filho que oramos. Amém. Amém. Meus queridos, hoje é o nosso 15º sermão, uma proposta de 19 sermões, na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos no 15º hoje, e o tema de hoje é estado de prontidão. Esse é o tema que será abordado hoje por nós. No domingo passado nós vimos em Filipenses 4, de 1 a 3, vimos as crises relacionais, né? Vimos que atitudes leais restauram crises relacionais, e vimos as atitudes, né, que nós devemos ter diante das crises relacionais. A primeira, ser encorajador; a segunda, ser imparcial; e a terceira, ser reconciliador, o sísigo, que eu falei bastante aqui. E na semana, já tinha criado na semana anterior alguns grupos de sísigos, né, com pessoas da nossa igreja e com amigos, né? Pastor Isaac e Solange, agradeço a Deus pela vida de vocês, que estão no interior de São Paulo, com os quais nós tivemos contato e iniciamos um projeto como o que temos na nossa igreja, né? Eles se interessaram e eu gostei muito. Pastor Isaac Pereira, um pastor amigo meu desde a infância, né? E Deus tem nos dado o privilégio de caminharmos juntos. Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Então, para o nosso assunto de hoje, o estado de prontidão. Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, os órgãos públicos estão de prontidão. Governo federal, estadual e municipal, todos estão de prontidão. Eu me lembro de um período, quando eu entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 1983, lá para trás, muito para trás, e eu entrei num período de muitas greves, e tinha muitas manifestações, e eu pertencia ao 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e eu lembro que nós estávamos em muitas intervenções nos distúrbios civis, né, nas manifestações, e estávamos sempre de prontidão. Eu me lembro dos treinamentos puxados, muitas coisas, treinamento com bombas de gás lacrimogêneo, e eram tantas coisas, mas sempre ali atentos. A qualquer momento nós poderíamos ter que sair, seria necessário sair. E era um estado de alerta constante que às vezes até deixava a gente muito tenso, né? A questão da atenção constante, o estado de alerta, né?
estado de prontidão. Prontidão é estado de quem se acha pronto para fazer determinada coisa, pronto para entrar em ação. Estado de alerta de uma unidade militar seria a ideia aqui. Vocês vão entender o porquê, até que eu utilizei esse exemplo mais para frente, principalmente lá no final, o benefício, né, do que nós vamos ver, de estar sempre de prontidão. Existe um benefício e vocês vão ver no final e vão entender essa coligação com a questão da vida militar. A nossa frase de hoje: tem guardado o coração quem vive em estado de prontidão. Então, tem guardado o coração, né, quem vive no estado de alerta, no estado de prontidão, está sempre observando, sempre antenado com as coisas, com o que está acontecendo à volta. É interessante que muitas pessoas, infelizmente, não acham necessário estar de prontidão, estarem alertas, não acham importante. Nós estamos numa guerra, né? Nossa vida aqui na terra é uma guerra constante. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele falou o seguinte, né, orientando a sua audiência, os seus ouvintes: sejam sóbrios e vigiem. Essa ideia aqui: sejam sóbrios e vigiem, estejam alertas, estejam de prontidão o tempo todo. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Em outras versões, buscando a quem possa tragar, né? Então, ele dá um alerta aqui: vigiem, estejam de prontidão. O inimigo nosso, o diabo, ele anda ao redor, como leão, constantemente. Ele não é de estar ao redor e de vez em quando sai para dar uma volta e daqui a pouco ele volta, não. É o tempo todo ele está ao redor. E ele está rugindo e ele está procurando a quem possa devorar. Quem bobeia, quem deixa de estar de prontidão, de vez em quando está sendo tragado por ele. Infelizmente. Estar de prontidão é estar alerta em todas as áreas da vida. Tá? Não adianta cuidar de uma e descuidar de outras. E às vezes algumas pessoas usam a ideia de que na minha vida espiritual eu estou sempre atento, eu estou sempre de prontidão. Para o crente, meus queridos, não existe vida espiritual e vida material. Tudo é uma vida só, é vida espiritual. As pessoas que aceitam o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, elas passam a ter uma vida 100% espiritual, nas 24 horas do dia. Não existe aquele momento: agora estamos na presença do Senhor. Eu vejo até algumas pessoas em orações: Senhor, agora na tua presença, ou Senhor, mais uma vez na tua presença. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa em oração no YouTube, falando: Senhor, mais uma vez eu entro na tua presença. Nós não saímos da presença do Senhor em momento algum, estamos o tempo todo 100% na presença do Senhor. E nós precisamos vigiar o tempo todo, estar de prontidão o tempo todo. Na vida cristã é indispensável essa postura, sempre alerta, como os escoteiros, é o lema dos escoteiros, né? Sempre alerta. Um escoteiro, ultimamente a gente não vê tantos hoje, antigamente tinham mais, né? Mais escoteiros, nós víamos muito. Eu lembro que lá na década de 80 eu via muito escoteiro. Escoteiro estava sempre alerta, atento para qualquer coisa, para qualquer necessidade. E eu lembro de situações em que a gente via escoteiros prontos para ajudar alguém. Tinha um idoso para atravessar a rua, o escoteiro sempre aparecia, sempre alerta, atento para ajudar alguém, para fazer alguma coisa, porque aprenderam, né, assim, a viver sempre alerta. E nós precisamos estar sempre alertas na nossa caminhada. E vocês vão ver dentro do trecho de hoje a importância de estar sempre alerta, né? Sempre atento, estar em estado de prontidão. Nessa noite eu quero ver com vocês no capítulo 4 de Filipenses. Hoje, semana passada foi versículos 1, 2 e 3, hoje 4, 5, 6 e 7. 4 versículos que nós vamos ver hoje, com 4 conselhos do apóstolo Paulo e um benefício para os crentes de Filipos, para que eles ficassem em estado de prontidão constantemente. E o primeiro conselho que ele nos dá hoje, no versículo 4,
muito joia, que tem tudo a ver com o tema dessa carta, né? O primeiro conselho, alegria constante no Senhor, tá? Vocês vão ver aqui a sequência dos nossos conselhos. O primeiro, alegria constante no Senhor. Versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O apóstolo Paulo falando aqui. Ele inicia uma série de rápidas exortações. Faz uma grande diferença na vida cristã o fato de nos alegrarmos sempre no Senhor. Não é uma alegria qualquer, não é ficar sorrindo, brincando diante de dificuldades, não é isso. A ideia aqui é demonstrar alegria independente das circunstâncias, por saber que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não estamos, eu costumo falar que nós não estamos que nem batata jogada no chão que brotou e que está indo aí a rama e que está na... Não estamos largados. O Senhor cuida das nossas vidas constantemente, Ele está no controle de todas as coisas. Por saber que nada nos acontece por acaso, Deus está no controle de tudo sempre, isso nos dá muita segurança, porque cremos em Jesus, entregamos as nossas vidas a Ele e confiamos que o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele testifica constantemente dessa habitação, dessa presença constante no período que vivemos. Pós-conversão, o Espírito Santo vem habitar em nós, o período que nós vivemos, o processo de santificação, o Espírito Santo agindo no coração, nos incomodando constantemente em situações, de posturas, de atitudes, de palavras que muitas vezes proferimos que não agradam a Deus, que entristecem ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, constantemente temos essa segurança, né? Cremos em Jesus, entregamos a vida a Ele e Ele cuida de nós constantemente. O apóstolo Paulo enfatiza aqui no versículo 4, novamente direi, alegrem-se. Ele estava dizendo e continua dizendo, alegrem-se no Senhor. Tudo o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo estava dentro do controle de Deus. E ele se alegrava mesmo estando preso, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de uma situação que ele tinha o futuro incerto pelas mãos dos homens, mas tinha o seu futuro certo pelas mãos de Deus, porque se ele ficasse aqui, ele continuaria tendo comunhão com o Senhor e falando do Senhor, e se ele partisse, ele estaria com o Senhor. Nós já vimos isso alguns sermões atrás. Então, alegrem-se no Senhor. Tudo que acontecesse aos filipenses também estava dentro do controle de Deus, e Paulo aconselha eles a se alegrarem no Senhor. Muitas vezes nós vemos pessoas vivendo momentos de alegria intensa e às vezes até desconfiamos o que está acontecendo. Existe uma alegria mundana, existe uma alegria desse mundo, uma alegria passageira, uma alegria que muitas vezes quando a cabeça é colocada no travesseiro, essa alegria passa. A angústia vem, a tristeza vem, mas a alegria no Senhor não. É uma alegria diferente, é uma alegria que dura, uma alegria que ela permanece, não é uma alegria passageira. E é importante os conselhos que o apóstolo Paulo dá nessa carta, e nesse ponto, novamente direi, alegrem-se no Senhor. Hoje nós devemos nos alegrar no Senhor, independente do que nos aconteça. As nossas vidas são dele, estão nas mãos dele. Tudo o que acontece conosco é vontade dele, ele cuida de nós. Nossa tendência é de nos alegrarmos só quando as coisas vão bem. E eu creio que nesses dias de confinamento, muitas pessoas estão vivendo angústias profundas, porque a liberdade foi tirada, porque tanta coisa mudou, porque de repente aquela vida agitada ela teve que dar uma desacelerada, e muitos estranham, porque tudo que fazíamos antes deixamos de fazer, a maioria das coisas, porque não temos mais o nosso culto presencial, porque não podemos mais visitar uns aos outros, não podemos estar juntos, não podemos dar aquele abraço. Quando nos encontramos é aquele soquinho, ou então aquela batida de braço. Até as crianças, quando a gente encontra, ocasionalmente, encontramos as crianças da nossa igreja, elas vêm correndo, aí a gente já põe o braço assim, que é para amparar elas, e elas batem o bracinho com a gente. Então tudo mudou.
Tudo mudou, mas o controle das nossas vidas, a soberania de Deus não mudou. E nós precisamos estar contentes, alegres, apesar da nossa tendência de só estarmos alegres quando as coisas vão bem. O conselho do apóstolo Paulo é que a nossa alegria deve ser constante no Senhor, independente das circunstâncias. Com confinamento ou sem confinamento, nós estamos alegres. Com as nossas reuniões presenciais ou aqui pelo YouTube, nós estamos alegres. O Senhor é presente nas nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós. A palavra dele é constante, nos confortando, ajustando a nossa caminhada. Falamos com ele em oração, abrimos nossos corações e podemos expor para ele tudo que está aqui dentro. E por isso nos alegramos. É fácil viver essa alegria no Senhor? Não é fácil para aqueles que não têm o Senhor como Salvador das suas vidas. Jamais conseguirão ter a alegria que nós temos. Mas nós que temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, essa alegria tem que ser constante. E não é uma alegria passageira, é uma alegria no Senhor, é uma alegria interior, é algo que vem lá de dentro, é algo que satisfaz, é algo que preenche, é algo que encoraja, é algo que anima. E é algo que nos faz falarmos para outros, como eu estou falando para vocês. Falando para vocês, estou alegre no Senhor. Tanto tempo já longe, tanto tempo distante, mas o privilégio de ter o Senhor como nosso Salvador, né, que nos une, que nos encoraja, que nos fortalece, que supre as necessidades mais íntimas da nossa alma, isso nos alegra. É o Senhor, Espírito Santo habitando em nós, certeza de vida eterna, partindo dessa vida estaremos com o Senhor. Essas coisas nos dão alegria constante, saber que o Senhor é o nosso Deus, o Criador do universo, Ele está no controle das nossas vidas. Isso alegra muito os nossos corações. Então, o primeiro conselho de hoje, alegria constante no Senhor. Não é alegria momentânea, passageira, é constante no Senhor. Ok? Vamos para o segundo conselho do apóstolo Paulo. O segundo conselho dele é amabilidade conhecida. Versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. No versículo 5, o conselho de Paulo é que a amabilidade dos filipenses fosse conhecida por todos. A amabilidade pode ser traduzida por moderação, por bondade, por paciência, por cortesia, que seja conhecida por todos. Uma pessoa provida de amabilidade é capaz de submeter-se a injustiças, a desgraças, a maus tratos, sem ódio ou maldade, confiando em Deus sem se irritar. A amabilidade constante pode ser exemplificado por alguém que está sempre pronto a perdoar. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, de onde vier, sempre a perdoar. É mais ou menos como uma mãe. A mãe, geralmente, filho faz um monte de coisas, na maioria, das vezes, a mãe sempre perdoa, sempre está ali, não, perdoa, e perdoa, e perdoa, e sempre continua junto, continua investindo, né? Paulo estava preso, mas ele demonstrava essa amabilidade para com os soldados. Aqui ele aconselha os filipenses para que a amabilidade deles fosse conhecida por todos. E a amabilidade do apóstolo Paulo era conhecida por aqueles soldados, sim. Soldados que constantemente vinham, que estavam ali com ele, que viviam o dia a dia dele, que viam o que ele fazia, viam o testemunho dele, via que ele estava sempre de olhos no alvo, que ele não deixava que nada o distraísse, e viam a forma como ele tratava. Um prisioneiro geralmente não tem boas maneiras, geralmente a atitude são atitudes reprováveis, são atitudes de grosseria, maus tratos, tantas coisas que fazem, com raiva, com ira, porque estão presas. O apóstolo Paulo não. As posturas dele eram posturas amáveis, posturas de alguém que o Espírito Santo habitava no coração. E nós, meus queridos, que temos o Espírito Santo habitando nos nossos corações, nós precisamos ter posturas amáveis com as pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e notarem que existe algo diferente, e se interessarem
pelo nosso Deus, por quem somos, por quem seguimos. A amabilidade, ela vai dar esse quê, vai dar esse despertamento, vai despertar interesse nas pessoas. É isso que eu quero dizer, entendeu? Como cristãos, a nossa amabilidade, a nossa bondade, a nossa paciência deve ser uma das principais marcas. Quantas pessoas têm uma dificuldade enorme em ser amáveis? Elas têm muito mais facilidade em serem grossas, em serem pessoas azedas, pessoas às vezes repulsivas, mas não amáveis. Não parece que o Espírito Santo habita nelas, infelizmente, a gente vê isso. Devemos nos submeter de boa vontade às provações, sem desejo de revidar, de se vingar quando atacados. E eu pergunto para você, como é possível fazer isso? A resposta está no final do versículo 5. Perto está o Senhor. O Senhor fará justiça aos sofrimentos que suportarmos pelas mãos de outros. Nossa tendência é fazer justiça própria. E quando agimos assim, não estamos demonstrando amabilidade nem dependência de Deus, não. Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 1, versículo 20, ele falou sobre a questão de fazer justiça própria. Ele diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então a questão de muitas vezes, diante de situações, se irar, ir para cima e fazer acontecer, não produz a justiça de Deus de forma alguma. Com certeza produzirá a minha justiça, a tua justiça, a nossa justiça, a justiça própria. E não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente, é completamente diferente do que nós vemos, da forma como agimos, da forma como reagimos. A justiça de Deus é outra, completamente diferente. Então a amabilidade deve ser conhecida quando as pessoas olham para mim, olham para você. O conselho de Paulo aqui é esse: amabilidade conhecida por todos, não é por alguns, não é muitas vezes por aqueles em que fazem coisas que nos interessam, por aqueles que o que fazem eu tenho o maior cuidado para não magoar, para não entristecer, porque eu sou beneficiado, então eu sou amável com esse, sou amável com aquele outro que me dá algum retorno. Não é isso. A amabilidade conhecida por todos com quem nós temos contato. Nós precisamos parar e avaliar isso. E quando nós temos alegria constante no Senhor, com certeza a amabilidade vai ser conhecida pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pela nossa constante alegria no Senhor. A amabilidade, ela vem junto e é uma bênção. E as pessoas olhando para nós, as pessoas se interessam, é um testemunho. Não abrimos a Bíblia, que eu tenho falado tanto para vocês, muitas pessoas não lerão a Bíblia, mas lerão as nossas vidas. E se verem a amabilidade na sua vida, na minha vida, algo vai mexer, algo vai incomodar, vai haver interesse, vão querer conhecer o nosso Deus, e é uma forma de testemunhar maravilhosa, excelente. Então vimos primeiro que a alegria deve ser constante no Senhor. Em segundo lugar, a amabilidade deve ser conhecida. Em terceiro lugar, algo que é importantíssimo para nós vamos ver no versículo 6, na parte A, ansiedade anulada. Olha só o que ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Essas palavras devem ter gerado muita esperança, encorajamento e paz na vida dos crentes de Filipos, quando receberam essa carta. Eles tinham tantos problemas, tinham tantas situações adversas, tinham bons exemplos na igreja, tinham bons exemplos que estavam com Paulo, que poderiam ser enviados para lá, muita coisa acontecendo, tinha preocupação com o apóstolo Paulo que estava preso, tantas outras coisas que não nos é relatado aqui, mas a possibilidade de estarem ansiosos era muito grande. Mas o apóstolo Paulo fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Quando ficamos ansiosos, deixamos de crer que Deus está no controle de todas as coisas, deixamos de crer que Deus está cuidando de nós,
Na verdade, a ansiedade é um estado de falta de confiança em Deus. E aí nós transferimos essa confiança para nós mesmos, e aí nós preocupamos a nossa mente, enchemos a nossa mente de vai ser isso, vai ser aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquele outro, mas e se, e nós colocamos tantas coisas, nós temos a facilidade de juntar tantas coisas nesse balaio, né? E de olharmos para situações futuras que nem aconteceram ainda e preocuparmos a nossa mente, enchermos a nossa mente de um monte de coisas que de repente depois vai se desenrolando os fatos e nós chegamos lá na frente e não acontece nada daquilo. E aí o que nós falamos? Mas eu achei que ia, mas eu. Confiei em mim mesmo, confiei na minha força, confiei em algo que eu não deveria confiar, no meu conhecimento, no meu achômetro, né? E deixei de confiar em Deus, né? Então, quando nós confiamos em Deus, as coisas são diferentes. A ansiedade é um estágio de preocupação da mente diante de problemas, e ocupamos a mente pensando no que fazer, deixando de confiar no Senhor. Ele está no controle, Ele está cuidando. Não é que nós vamos cruzar os nossos braços e não vamos fazer nada, não. Nós vamos fazer o que nos compete, mas determinadas coisas não competem a nós. Vejam só, uma situação de grande ansiedade que eu vejo, as pessoas querendo saber, porque quando começou essa pandemia, o pico era em março, o pico passou a ser em abril, o pico depois ia ser em maio, não, agora o pico é em junho, mas agora é o pico, em julho, e infelizmente aqui na nossa região eu estou vendo que o pico está sendo mais agora, mas é algo que vai passar, quantas outras pandemias já aconteceram no mundo através dos séculos e passaram, elas não foram permanentes, e aí fica a ansiedade, não, mas não passou em julho, vai ser não passou em julho, em agosto vai ser, não vai ser em setembro. Calma, aquieta o teu coração, Deus está no controle, e essa pandemia vai até o tempo que Ele quiser, ela vai durar o tempo que Ele quiser, e Ele está nos ensinando muitas coisas através dessa pandemia. Então aquiete-se, deixe a ansiedade de lado. Paulo tinha tudo para ficar ansioso, ele estava preso, correndo o risco de ser executado a qualquer momento, e era para estar super ansioso, qualquer conversinha, qualquer coisa, será que agora? Será que agora? E nessa prisão ele ainda não foi executado, ele foi liberto, ainda voltou, foi preso novamente, só depois que ele foi executado. Imaginem só se nesse tempo aqui, ele ficasse ansioso, amanhã, deve ser amanhã, não, é a semana que vem, estão executando muitos por aí, logo eu vou ser executado. Ele poderia estar nessa neura, nessa loucura, ansioso, mas ele não estava, ele confiava no Senhor, e ele fala com propriedade aqui para não ficar ansiosos, não ficarmos ansiosos de forma alguma. Ele orienta os crentes de Filipos a não ficarem ansiosos, e ele fala assim, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, né? Súplicas no plural, indicava os vários objetos de pedidos, em tudo com ação de graças, indica que a gratidão em reconhecimento pelas misericórdias passadas deve fazer parte das nossas vidas, algo completamente diferente da preocupação ansiosa com o futuro. E eu pergunto para você, estava falando há pouco da questão do nosso momento de confinamento, isso está te preocupando? É isso que está te angustiando? As finanças, o emprego, quantos perderam o emprego, quantas empresas fechadas? Mas eu vejo por outro lado, quantas famílias mais próximas, quantas mudanças nos comportamentos, nas atitudes, quanta dependência maior de Deus, quantas pessoas buscando mais a Deus, quantas pessoas menos autossuficientes, menos autoconfiantes, mais dependentes, mais quebrantadas diante de Deus, mais quebrantadas diante da cruz de Cristo, mais confiantes no Senhor, mais confiante no sacrifício de Cristo na cruz, que tudo que virá pela frente nos aquieta e não nos angustia, nem nos deixa ansiosos, porque Cristo morreu na cruz por nós, e o sacrifício de Cristo na cruz nos garante salvação, e temos essa certeza da nossa salvação eterna.
nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos as nossas vidas a Cristo, né? Mediante a fé salvadora que Deus produziu nos nossos corações, através da ação do Espírito Santo, hoje temos a certeza da nossa salvação nas nossas vidas, sabemos para onde vamos, sabemos que o nosso futuro está nas mãos de Deus e não devemos ficar ansiosos de forma alguma. Terceiro conselho de Paulo: a ansiedade deve ser anulada nas nossas vidas, toda ansiedade. Então, alegria constante no Senhor, inicialmente, amabilidade conhecida e ansiedade anulada. Anule a ansiedade, aquiete o teu coração. Eu estou falando para vocês isso aqui, falando especificamente sobre esse terceiro conselho, ansiedade anulada. Dá um X aí na ansiedade. Eu sou uma pessoa que tem dificuldades, muitas dificuldades, com essa questão de ficar ansioso e não ficar ansioso. E ao longo dos anos, eu nunca consegui, em momento algum, por ficar ansioso, dar solução para alguma coisa. Pelo contrário, eu fiquei mal. Aí dá aqueles problemas, dá azia, dá dor de estômago, perde uma noite de sono, vira para cá, vira para lá, não muda nada. No outro dia, às vezes, as coisas tomam um outro rumo completamente diferente. Então eu luto com ansiedade, e é para mim também essa palavra, ansiedade anulada. E muitas vezes, eu venho para esse texto. Quantas vezes na minha vida eu vim abrir a Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e venho para aqui, venho exatamente para esse trecho, e leio esse trecho e fico refletindo e pedindo: Senhor, trate comigo, Senhor, restaure a minha mente, Senhor, tenha misericórdia, Deus, eu preciso de uma alegria constante no Senhor. Eu oro por isso, eu oro por alegria constante no Senhor. Eu oro para que a amabilidade seja uma marca minha, e quantas vezes não é. Eu oro para que a ansiedade seja anulada, e quantas vezes não é. Então não estou falando para vocês, eu já venci, eu já cheguei, não, eu estou no processo de santificação, cada dia mais parecido com o Filho de Deus, e dentro desse processo eu luto com a ansiedade. Luto, quantas vezes eu pré-ocupo a minha mente. A ideia de pré-ocupar a mente é antes de que qualquer coisa aconteça, eu encho a minha mente de coisas, encho de possibilidades, encho disso, encho daquilo, depois eu fico até envergonhado. Como pastor que ensino a palavra de Deus, quantas vezes eu estou lutando com isso, sabe por quê? Eu não sou um superstar, super espiritual, super isso, super aquilo, sabe? Eu sou um super pecador, que dependo da graça e da misericórdia de Deus, todos os dias. E quantas vezes eu me vejo lutando com essas áreas, que o apóstolo Paulo dá esses conselhos aqui. Quantas vezes me encontro assim? Quarto conselho: apresentar pedidos a Deus. Ele fala na parte B do versículo 6, apresentem seus pedidos a Deus. É um imperativo aqui, um imperativo passivo. A questão de ter pedidos, de ter situações que muitas vezes querem preocupar a nossa mente. Eu tenho conhecimento das coisas, dos fatos, das situações. Então a ideia aqui desse imperativo passivo é que eu devo, é ação minha. Deus não vai tirar do meu coração, é eu que tenho que tirar e apresentar a Deus em oração. É atitude minha, é postura minha. A ideia aqui é que, em vez de ficarmos ansiosos, deixando de confiar em Deus, devemos apresentar os nossos pedidos, as nossas inquietações a Ele. É estado de prontidão constante. Se nós bobearmos, nós não estamos apresentando a Deus as nossas situações, nossos problemas, as nossas necessidades e problemas devem ser levados a Ele em oração. E com certeza Paulo tinha muitos pedidos que ele apresentava, e ele apresentava constantemente esses pedidos. Ele aconselha os filipenses a fazerem o mesmo. Deus conhece todos os nossos problemas e todas as nossas inquietações, mas Ele quer ouvir de nós os pedidos em oração. Ele quer ouvir de nós quais são as inquietações. Ele quer ouvir de nós o que está nos afligindo. Ele quer ouvir de nós o que está nos incomodando. E a palavra dele vai muitas vezes nos tratando, incomoda daqui, incomoda dali. E vem situações da palavra dele para nós que precisamos mudar de atitudes. E não temos que preocupar a nossa mente com essas mudanças de atitude. Não, Ele está no controle de tudo. Ele está cuidando.
A oração é a forma que nós temos para falar com Ele. Ele é um Deus pessoal, relacional, e quer nos ver falando com Ele. E quantas vezes passamos um dia inteiro e não falamos com Ele? É habitual da minha parte, em todos os momentos, estar falando com Deus. Coloco uma coisa, coloco outra. O que está lá em Tessalonicenses: orai sem cessar. Estou orando. Lembro de uma coisa, lembro de outra, estou falando com Deus. Paulo aconselha aqui: tornem conhecidos os seus pedidos diante de Deus. Muitas vezes o que acontece é que nós tornamos conhecidos os nossos pedidos, as nossas tensões, as nossas inquietações, nós tornamos conhecidos de tantas pessoas, e Deus fica por último. Não que Ele não tenha conhecimento, porque Deus, Ele tem conhecimento, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele tem conhecimento, mas é que a nossa postura, né? Vocês vão ver o benefício já de termos cuidado, de estarmos de prontidão com todas essas áreas aqui. Quando nós estamos de prontidão e atentos, nós temos um relacionamento com Ele, falamos e nos expressamos. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós. E aí, quando falamos, nos aquietamos. É como o filho, às vezes, com o pai que está vivendo uma situação tão difícil que ele não consegue resolver. E aí ele fala: pai, é isso, isso e isso. O pai já estava vendo, já sabe, já tem conhecimento, mas quando ele ouve o filho chegar a ele e colocar tudo que está angustiando, que está entristecendo, ele fala: filho, calma, se aquiete, o problema é esse, deixa comigo, deixa que eu vou resolver. Eu já experimentei na minha vida muitas vezes situações em que o meu pai chegou para mim e falou: qual é o problema? O problema é esse, deixa comigo. E eu experimento hoje como pai, quantas vezes com a minha filha: o problema é esse, deixa comigo. Quando eu posso fazer, quando eu posso resolver, quando está sobre a minha responsabilidade, quando eu tenho condições, quantas coisas eu estou presente. É a mesma ideia de Deus, Ele está presente, é melhor ainda porque Ele é onisciente, Ele sabe de coisas que nós nem vivemos ainda, que não passamos, que não expressamos. Ele sabe e Ele está cuidando. Muitas vezes tornamos conhecidos de outros. Cuidado com isso. Cuidado com essa possibilidade de falarmos para outros e não falarmos para o Senhor. O Senhor, Ele está atento e Ele vai responder às nossas orações no momento certo, no momento dEle. Outras pessoas muitas vezes vão saber de determinadas coisas, das nossas inquietações, e vão sair falando por aí, e falam para um e falam para outro: ora por fulano. Tem um pessoal que tem esse hábito: eu quero te pedir oração por uma situação, tal pessoa está passando isso, falou para mim que está assim, que está, é uma baita de uma fofoca, está falando do outro, está expondo a vida do outro, e às vezes acrescenta mais coisas. Fale para o Senhor as tuas inquietações, não para outras pessoas. Tudo vai mudar quando colocarmos esse conselho de Paulo em prática, apresentar nossos pedidos a Deus. Primeiro conselho: alegria constante no Senhor. Segundo, amabilidade conhecida. Terceiro, ansiedade anulada. E o quarto, apresentar pedidos a Deus. Nessas áreas, quando nós estamos de prontidão, alegria constante no Senhor, amabilidade conhecida, ansiedade de lado, em prontidão, atento, tiro isso daqui, apresentando pedidos a Deus. Tudo que vem, Senhor, está aqui. Tudo, não são algumas coisas, todas as coisas. Ele cuida de todas as coisas. Quando estamos nesse estado de prontidão, atentos ao que possa nos atingir, ao que está se passando ao nosso redor, tudo muda. E aí vem o benefício. Sabe qual é o benefício? O benefício está lá no versículo 7. Apoio divino. Tem muitas pessoas que buscam apoio no político, buscam apoio no conhecido, no isso, naquilo, no que tem muito, no dinheiro, no conhecimento, em tantas coisas, mas o apoio divino, essas pessoas muitas vezes nem se preocupam, porque já não tem alegria no Senhor constante, porque não tem amabilidade, porque vivem em constante ansiedade, porque não apresentam seus pedidos a Deus. Então, como vão ter o apoio divino? Olha só o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo.
qual o resultado que teremos se ouvirmos os conselhos dados hoje? Qual será o benefício que nós teremos? A paz de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus que é superior, que ultrapassa o entendimento humano, que o entendimento humano jamais consegue explicar essa paz. Essa é a paz de Deus. A paz de Deus é algo que só Ele pode dar e que o homem natural não compreende. Essa paz guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A palavra usada aqui nesse trecho, guardará, era um termo militar que representava os soldados em guarda do lado de dentro do portão de uma cidade, como um posto de controle de quem entra e sai da cidade. Há poucos dias nós tínhamos na entrada da cidade, eu não sei o que aconteceu, que foi retirado, tínhamos um posto de controle que ficavam ali com uma barraca, ficavam alguns guardas municipais, via a Polícia Militar da Bahia em alguns momentos lá, e pessoas guardando a entrada da cidade para ver se alguém tinha algum sintoma que pudesse ser detectado coronavírus. Então tiravam a temperatura, às vezes faziam algumas perguntas, estavam ali em prontidão constantemente controlando quem entrava na cidade para ver se tinha alguém contaminado. A ideia aqui é: tornem seus pedidos conhecidos, daí a paz de Deus irá guardar os seus corações e as suas mentes. Nada vai entrar de preocupações. Pense nisso. Quando as preocupações começarem a rondar a sua mente e você ouvindo esses 4 conselhos, colocar esses 4 conselhos em prática, nada vai entrar de preocupações. Você vai estar muito tranquilo. E a minha pergunta agora, depois de expor esses versículos, como você está em relação a esses 4 conselhos dados pelo apóstolo Paulo? Você é alegre? É uma pessoa constantemente alegre no Senhor? Ou dependendo das circunstâncias você está alegre? Dependendo não, você não está. Você está de cara feia, está amarrado, está chutando o cachorro, está estourando de tudo quanto é jeito. Será que tem acontecido assim? Que nota você daria a você mesmo quanto a se alegrar no Senhor? Está alegre no Senhor? Que nota você daria? Para você mesmo. E eu creio que durante o dia as situações são as mais variadas. E muitas vezes a gente, pela manhã nós damos 10 para a gente, daqui a pouco dá uma voada, aí nós descemos para 8. Às vezes chega a 6, 4. Essas variações nas nossas posturas, nas nossas atitudes, nas nossas reações, na nossa alegria, muitas vezes é constante por falta de relacionamento com o Senhor, por falta de alinhamento com a sua palavra, por falta de oração, de conversa com Ele. Quando nós nos alinhamos com a palavra, com relacionamento com o Senhor, com vida devocional, a coisa fica diferente. Quantas vezes nós até nós deslizamos em algum momento, a alegria vai embora, vem alguma atitude totalmente contrária ao que a Bíblia ensina, mas daqui a pouco nós já, no estalar de dedos, opa, peraí, sabe, aquele LEDzinho, aquela luzinha, pisca, e nós, opa, aí paramos e vamos refazer algumas coisas que fizemos tortas, que fizemos erradas, que não demonstramos alegria. Avalie como tem sido a tua vida, se tem sido uma constante, está crescendo, não está com 10, mas está com uma nota 6, 7, vai indo, ou se você continua constantemente. Quando você veio aos pés de Cristo, você estava com nota 1, às vezes com 0, e você continua 1, 2, lá embaixo 0. Será que você está assim? O que está acontecendo com você? O Espírito Santo habita em você. Essa alegria não depende das circunstâncias, não. Então pare e faça uma autoavaliação. Você se acha uma pessoa bondosa? O outro ponto que nós vimos. As suas atitudes de amabilidade são conhecidas por todos. Ou você é conhecido como aquela pessoa que fulano chegou, acabou. Já todo mundo, já ninguém brinca mais, ninguém fala, todo mundo evita. Será que essa é a tua postura? Ao invés de ser uma pessoa amável, uma pessoa amarga, constantemente, e às vezes dentro de casa. Chega em casa, muitos pais, os filhos somem, correm, fogem,
não querem nem estar por perto. O pai pergunta, o filho responde de cabeça baixa, porque o pai é amargo o tempo todo, é grosseiro. Às vezes a mãe, o filho passou um dia inteiro com a mãe, grosseria em cima de grosseria, falta de amabilidade. Estamos na quarentena, né, confinados, então parece que os nervos estão na flor da pele, aí que não dá mesmo para termos amabilidade, para demonstrarmos amabilidade. Pense aí, meu querido, minha querida, pense como tem sido teus dias. Pense nas pessoas que estão ao teu lado. Pense que se você tiver um amargo ou uma amarga do teu lado, você não vai suportar. E pense que muitas vezes você está sendo insuportável pelas tuas grosserias, pela falta de amabilidade. E o Espírito Santo habita em nós. O Senhor Jesus deu a vida em nosso lugar na cruz. Ele nos salvou, Ele nos comprou por alto preço. E agora nós não valorizamos essa compra, não temos alegria constante, não somos amáveis, e por aí vão. Dias de quarentena, dias de reclusão, que nós podemos fazer toda a diferença nos nossos lares, com as pessoas com quem temos contato, às vezes não estamos aproveitando. Acorde, aproveite, avalie o que você pode fazer. Você sabe que pode confiar em Deus, confie nele, diante dos conflitos, das dificuldades. Você sofre de ansiedade? Existem alguns momentos ou situações específicas que trazem ansiedade a você, trazem a mim também, trazem a todos nós. Mas se nós estivermos em estado de prontidão, nós não vamos dar espaço para ansiedade, para preocupação da mente. As nossas mentes não serão pré-ocupadas, pré-enchidas antes de uma situação que muitas vezes não vai acontecer nada do que nós pensamos e que tememos e que ficamos angustiados. Você sabe que pode confiar em Deus nesses momentos e contar tudo a Ele em oração. Tem alguma coisa que te impede de orar hoje? Muitas vezes pessoas não conseguem falar, não conseguem expressar o que está lá dentro, estão como uma bomba para explodir, e aquela pressão, alegria de forma alguma, amabilidade nem pensar, ansiedade o tempo todo, apresentar pedidos a Deus jamais. Quantas pessoas estão assim? E muitas vezes tudo isso ocorre na vida de uma pessoa por falta de comunhão com Deus, e o que tira a comunhão com Deus é o pecado. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, de repente, é momento de confissão de pecados, sabe? De pegar e abrir diante de Deus. Entra no teu quarto, só você e Deus, e fala o que tem acontecido contigo, e fala quando você tem falhado nessas áreas. Senhor, eu não consigo estar alegre, independente das circunstâncias, só quando tudo está bem, só quando eu tenho dinheiro que eu estou alegre, só quando eu tenho isso, quando eu tenho aquilo, quando eu tenho saúde. Quantas pessoas não têm saúde, não têm dinheiro, não tem nada, e você vê uma alegria, às vezes não tem um teto para morar, e você vê alegria constante. Então confesse esse pecado, dessa insatisfação diante de Deus. Chegue para o Senhor e fale: Senhor, isso está me incomodando, eu não aguento mais continuar com essas posturas, essa falta de alegria, falta de amabilidade. As pessoas olham para mim, fogem de mim, me evitam, não querem nem falar comigo. Senhor, me ajuda, me perdoe, ó Deus, pelas posturas que eu tenho tido no passado, e me ajude a mudar para continuar. A postura de ansiedade constante. Tem pessoas que vivem uma situação tão terrível, né? Elas comem as unhas, daqui a pouco estão comendo os dedos, e aquela coisa, sei lá, até sangrando os dedos, e está ali naquela situação, dor de cabeça constante, aquela azia, aquele mal-estar. Aqui no Nordeste eles chamam aquela queima, com aquela queima constante, né? E não sabe de onde vem, e vai, e faz endoscopia, e faz tanta coisa, e toma remédio para isso, para aquilo, e não adianta, continua, porque a preocupação da mente está constante, a ansiedade toma conta da vida o tempo todo. Coloque diante do Senhor: Senhor, me perdoe, porque eu não tenho confiado em Ti. Me perdoe, ó Deus, porque muitas vezes eu estou querendo resolver tudo e eu não resolvo nada. E quando eu não resolvo nada, eu me frustro. E o homem que quer andar na sua própria força, ele vai se frustrar, sim. Ele vai se frustrar mesmo.
ele vai ficar decepcionado consigo mesmo. Precisamos andar na força do Senhor, dependente dele, apresentando pedidos a ele. Peça perdão também ao Senhor. Senhor, quantas coisas eu não tenho colocado diante de ti, quantas coisas, Senhor, eu tenho falado para os outros. Todo mundo conhece, todo mundo sabe da minha vida, menos o Senhor, né? Uma situação hipotética, porque o Senhor sabe de tudo, não sabe saindo dos meus lábios. Me perdoe, ó Deus, me ajude a ser mais dependente de ti, a olhar mais para o Senhor, depender do Senhor, abrir o meu coração para ti, e eu sei que as respostas virão, Senhor. Me ajude nessa caminhada, para desfrutarmos do cuidado do Senhor. Nós temos que seguir esses conselhos dados pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, e esses conselhos eu vou enumerá-los para fechar e orar por mim e por você também, por essas áreas que muitas vezes nós sofremos nessas áreas. Primeiro, alegria constante no Senhor, está projetado aí para você ver, para você fixar. Se você quiser anotar, anote. Tem algumas pessoas que ouvem o sermão, que cultuam com a gente e depois novamente ouvem para fixar os conceitos. Faça isso se for necessário, mas saia dessa vida, né, dessa vida de indiferença. Entre num estado de prontidão a partir de hoje. Então, primeiro, alegria constante no Senhor. Segundo, a amabilidade conhecida. Terceiro, ansiedade anulada. Quarto, apresentar pedidos a Deus. E o benefício, apoio divino. Eu não sei se você viu que as palavras todas começaram com A, foram propositais: alegria, amabilidade, ansiedade, apresentar e apoio, para que te ajude a fixar. E a nossa frase, que resume tudo: tem guardado o coração quem vive em estado de prontidão. O coração é guardado quando você observa essas áreas, quando você está constante na alegria no Senhor, amabilidade conhecida, ansiedade anulada, apresenta pedidos ao Senhor, você tem um apoio divino, o teu coração está guardado. Esse é o desejo do meu coração, que você caminhe sempre em estado de prontidão, em estado de alerta, porque a tua vida vai ser diferente, o teu coração estará guardado pelo Senhor. Eu quero agora colocar diante do Senhor a minha e a tua vida. Vocês que estão me ouvindo, eu vou orar por nós. Nós precisamos da ação do Senhor. Essa palavra que tem sido pregada nessa noite, essa palavra proferida pelo apóstolo Paulo, tão importante, ela precisa ser entronizada nos nossos corações, nas nossas mentes, e nós precisamos estar atentos o tempo todo. É estado de prontidão constante, e é por isso que eu oro agora junto com você. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque estamos aqui juntos, reunidos em teu nome. Te agradeço por essa palavra, ó Deus, tão direta aos nossos corações. Estar em estado de prontidão é algo tão especial, ó Deus. É algo que nos ajuda na caminhada. É algo que nos ajuda a protegermos os nossos corações. E muitas vezes pessoas estão sofrendo porque não estão atentas, não estão alertas, ó Deus, com esses conselhos que foram dados. E eu peço agora por mim, pelos meus irmãos, peço por nós, pela nossa alegria, ó Deus, que seja constante no Senhor. Peço pela amabilidade, ó Deus, que a amabilidade seja vista em mim, seja vista em nós, seja vista pelas pessoas que estão na nossa volta. A ansiedade, ó Deus, que tem destruído tantas pessoas hoje vivendo em depressão, e começou aqui com ansiedade aqui, ansiedade ali, e foram juntando em ansiedade em cima de ansiedade, e muitos hoje estão vivendo momentos terríveis em depressão. Tenha misericórdia, nos ajude, Senhor, a lançarmos fora, anularmos a ansiedade, apresentarmos todos os nossos pedidos ao Senhor em oração. Que a nossa oração, que o nosso contato com o Senhor, a nossa comunhão seja constante, ó Deus. Com certeza eu sei, ó Deus, que se andarmos com esses 4 conselhos alinhados, com certeza teremos o benefício do apoio que vem de Ti, ó Deus. Muito obrigado por termos o Senhor que cuida, que conforta, que consola, que ajuda, que encoraja nesses dias difíceis, nesses dias de confinamento. Ó Deus, que esses 4 conselhos sejam observados, sejam vistos e sejam colocados diante do Senhor, Pai, confiando na Tua intervenção, na Tua ação. Essa é a minha oração ao Senhor, agradecido, ó Deus, porque o Senhor está cuidando de nós, e essa palavra o Senhor tem usado
para tratar as nossas vidas. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana a todos e na próxima semana estaremos aqui novamente. Eu te convido a dar uma olhadinha lá na nossa descrição, né, no material que eu falei para vocês, né, a treliça e a videira, estudos do pastor Leandro Peixoto, da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Na nossa igreja nós estaremos com o primeiro capítulo, e você que está em casa pode também, juntamente conosco, andar no primeiro capítulo. Semana que vem eu já vou passar para o segundo, e iremos assim os 12 estudos que teremos. Deus abençoe, uma boa noite, uma boa segunda-feira, uma boa semana para você, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?